Alô, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, nossa live da sexta-feira. Aqui na Califórnia, tá, pelo menos onde nós moramos, tá um sol lindo, 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 temperatura muito agradável, aquele frio está indo embora, mas hoje está realmente muito bonito. E vamos agradecer a Deus pelo dia, né? Tem uma pequena música, não sei se nós chamamos de corinho aqui nos Estados Unidos, diz assim: This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. A música significa: esse é o dia que fez o Senhor, vamos nos regozijar nele. E essa é uma música que, quando eu levo as crianças para a escola, a gente vai cantando. E eles gostam de cantar essa música. Então, this is the day, este é o dia maravilhoso. Todos os dias que Deus nos proporciona é motivo de gratidão, louvor a Deus. Eu ouvia ontem um grande pregador aqui nos Estados Unidos e ele dizia que nós temos que constantemente agradecer, 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 agradecer. E ele citou lá, fez uma relação enorme. Por exemplo, estou respirando, vamos agradecer a Deus. O sol está me esquentando, vamos agradecer a Deus. Olha essa paisagem atrás, vamos agradecer a Deus. Enfim, tudo redunda para a glória e honra do nosso Deus. Eu estou fora de casa porque aqui no quintal, porque as faxineiras estão lá mexendo na casa e nem sempre dá certo da gente ficar lá dentro. Hoje eu quero começar um bate-papo com vocês na primeira carta de Pedro. Essa é uma carta que foi escrita aos crentes debaixo de sofrimento e perseguição. Para variar, né? Aliás, o crente, acho que ele tem muito mais hora de perseguição e sofrimento do que qualquer outra coisa, né? Mas esses momentos de sofrimento e perseguição é que nos levam a sermos fortalecidos na nossa fé. O texto começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiro da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos sejam multiplicadas. Bela saudação, né? De início dá para vocês perceberem que essa é uma carta dirigida aos crentes. Não é uma carta dirigida ao povo que não conhece a Deus, não. Uma carta dirigida aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa saudação: graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu desejo que a graça superabunde nas nossas vidas e que a paz seja perene nas nossas vidas, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a sofrimento. Pode ser que alguns de vocês agora esteja sofrendo algum tipo de perseguição ou pelo menos provação, e o desejo de Paulo, de Pedro, aliás, é que nesse momento você sinta paz no seu coração e que a graça se mostre eficiente na sua vida. Ela sempre é eficiente. O grande problema somos nós que somos ineficientes, né? Ok, primeiro ele vai dizer no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala, bendito Deus e Pai, mostra que Jesus Cristo é Deus. Vocês sabem que na época em que essas epístolas foram escritas, havia sempre uma dificuldade daqueles que se opunham de que Jesus Cristo era Deus. Lá em João 10:30, o apóstolo, o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um, da mesma essência, da mesma qualidade, do mesmo poder. E ele vai dizer, segundo a sua muita misericórdia. É interessante
Lamentações 3:22 diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Ainda bem. A nossa misericórdia tem fim, né? Às vezes não somos tão misericordiosos para com os nossos filhos ou para com o nosso próximo, mas a misericórdia de Deus não tem fim. Eu gosto muito da ideia, da definição que misericórdia é a disposição de Deus em não dar o castigo que o nosso pecado merece. Você percebeu? Hoje acordei, você acordou, todos nós acordamos e o que é que aconteceu? As misericórdias do Senhor foram renovadas e elas não têm fim. E o texto continua dizendo: Ele nos regenerou para uma viva esperança. O que é a regeneração? É nascer de novo. Foi assim que Jesus Cristo disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo, ser gerado novamente. E nós somos gerados novamente. Fomos gerados e agora somos uma nova criatura. Essa é a linguagem paulina em 1 Coríntios. E nós somos gerados mediante a ressurreição. Meus queridos, se Cristo não ressuscitou, o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5,17? É vã a nossa esperança. Ele ressuscitou. Eu sempre faço um adendo que às vezes ensinamos os nossos filhos de forma incompleta. Filho, Cristo morreu por você. E até que essa criança chega a um ponto de dizer, mas espera aí, o que um morto pode fazer por mim? Aí você fala, opa, esqueci de algo mais importante. Ele morreu e ressuscitou. Tanto é que lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá para os versículos 55 a 57, Paulo faz aquele desafio, né? Onde está a morte, o teu agrilhão? Cadê você, morte? A morte desapareceu. A morte, que é separação eterna de Deus, ela desapareceu. Agora, a morte foi vencida pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele, na ressurreição, nós temos vitória. Vamos lá para o versículo 4. Diz assim: nós somos ressuscitados para uma herança incorruptível. Qual é a palavra que você poderia usar sinônimo para incorruptível? Perfeita. Sem mácula. Qual é a palavra? Limpa. Imarcessível, que não murcha, não acaba. Reservada para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Meus queridos irmãos, no versículo 4 e 5, nós temos aqui a certeza de que a herança que nós ganhamos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não se perde. Essa herança não é como as heranças humanas, né, que os filhos brigam, as pessoas brigam e às vezes até se perdem essas heranças, né? A pessoa gasta tudo que recebeu de forma indevida e perde tudo. Mas o texto diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada no último dia. Veja bem, a salvação que você recebeu, ela está guardada. Ela é intocável. É por isso que lá em João 10:28 diz, o Senhor Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é a certeza desta herança. E aqui aqui Pedro repete, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, o dia que Cristo voltar, ou o dia que você partir desse mundo, não se esqueça que a sua salvação está guardada pelo poder de Deus, que foi mediante a fé que nós aceitamos Cristo como nosso único e Salvador. Depois o texto, a partir do versículo 6, vai falar um pouquinho a respeito do alegria apesar das provações. Lembra que falamos no início que Pedro está escrevendo aos crentes que passavam por duras
perseguições e provações. E ele diz no versículo 6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Se necessário, vocês são contristados por várias provação. Não se esqueçam que lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz que a aprovação produz perseverança e a perseverança em nós produz integridade e maturidade. Então, meus queridos irmãos, provação é sempre bom para a nossa vida. As provações são sempre boas. Às vezes não gostamos muito das provações, mas elas são necessárias. Trabalha com o nosso caráter, com a nossa integridade e leva-nos à maturidade. Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que a prova confirmada, apurada, levada-nos ao fogo para testar a nossa fé, tudo isso vai redundar em glória e honra para o nosso Deus. E o versículo 8 diz: a quem não havendo visto, a mais. É interessante. Você já viu Jesus Cristo? Eu não vi. Acho que, excluindo aqueles do passado que tiveram uma vivência com Cristo, depois dele ninguém mais viu Jesus. Mas o texto diz: não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível, cheia de glória. Nós não estamos vendo ele a glória agora, mas a nossa fé leva-nos a enxergar Jesus, a viver Jesus, a ter Jesus como nosso companheiro. E, meus queridos irmãos, mesmo não vendo ele fisicamente dentro de nós, ele mora o Espírito Santo de Deus. A Trindade mora dentro de nós. E a nossa fé leva-nos a crer que ele nunca, nunca nos abandona. E o texto continua lá, finalizando os versículos 10 a 11, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem receberá e dará luz a um filho e o chamará o seu nome Manuel. Isaías 7,14. Porque o texto está dizendo, no versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Sabe como alguns chamam o livro do profeta Isaías? O quinto evangelho, porque lá já foi anunciada a vinda do Messias. E eles anunciaram, e o Messias chegou. E hoje nós já vivemos debaixo do anúncio da chegada, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da sua ascensão aos céus. Veja bem, nós estamos lá na frente. E um dia ele vai voltar. Pode ser que nós não estejamos mais aqui. Pode ser que esse dia que ele vai voltar, nós voltaremos com ele já com nossos corpos glorificados. Mas vamos supor que ele venha daqui meia hora e todos nós sejamos vivos. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, logo em seguida, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para a grande festança chamada as bodas do Cordeiro. Por isso, queridos, esta mensagem de alegria, de encorajamento a quem? Àqueles que enfrentavam sofrimentos e perseguições por causa da sua fé, na época do apóstolo Pedro. Hoje, muitos passam por perseguições. Até que nós aqui nos Estados Unidos, vocês aí no Brasil, não sofremos perseguições como sofrem muitos dos nossos irmãos espalhados por esse mundo. Eu posso imaginar na China, na Coreia do Norte,
no Paquistão, no Irã, quantas pessoas morrem, estão debaixo de sofrimento. Mas uma coisa o mundo não consegue: calar a esperança, eliminar a alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. Foi mais ou menos o que aconteceu com Estevão, né? Enquanto ele era apedrejado, o seu rosto brilhava como um anjo. E aquelas pessoas que estavam o apedrejando ficavam raivosos, rangiam os seus dentes porque não conseguiam o seu objetivo. Era impossível, porque Estevão via a glória de Deus. E eu tenho certeza absoluta que aquelas pedradas que ele recebia, meus irmãos, ele não sentia absolutamente nada, porque a glória que ele estava vendo, a visão que ele estava tendo, era muito maior do que aquelas pedras. E ele hoje está à destra de Deus. Ele é uma boa pessoa para a gente bater um papo quando chegar lá no céu, né? Queridos, está sofrendo por alguma coisa, está sofrendo algum tipo de perseguição, regozije no Senhor. Seja firme, constante, porque esse sofrimento, essa prova, vai trazer a você, vai trazer a mim, vai trazer a nós certeza absoluta de que nós estamos sendo trabalhados para que a nossa vida seja cada vez melhor. Deus não manda aprovação de qualquer jeito. A aprovação visa para que nós sejamos mais constantes e avisa para que sejamos ainda mais parecidos com o Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço a todos vocês. Hoje está lindo esse sol, né? Vamos nos regozijar no Senhor. Vocês já não têm mais sol agora. Aliás, tem o sol, só que o sol já está virando a montanha, já virou a montanha, e vocês vão ver o sol só amanhã. E eu ainda vou desfrutar do sol aqui até mais ou menos às 5 da tarde. Deixa eu chegar pertinho para ver vocês por aí. Roberto Boris, meu querido amigo, irmão em Cristo. Boris, há quanto tempo não? Lembro o tempo de Ford, tempo de Vila Prudente. Como é bom ver esses amigos. Lembro da sua mãe, irmã Helena, do seu pai, irmão Boris Bogucci. Oh, gente boa, inesquecível. Paulo Carneval, você está aqui, deixa eu ver o que mais. João Mendes, oh, querido primo lá de Curitiba, um grande abraço. Lilian Cano, olha Lilian, tempo de seminário, né? Um abraço ao seu querido marido Manuel Cano. Elzira Barreto, Elzira, viúva do meu grande amigo José Pérez. Quanto tempo passamos juntos. Maria Tereza, Francisco Ettore. Ô Francisco, um grande abraço para você. Tiago Silva, Caio Vitor, Israel Correia. Ei, Israel, um grande abraço. Janever Silva. Janever, eu preciso saber mais sobre você. Caio Vitor novamente. Olha aí quanta gente. Não dá para ler todas as mensagens, que eu estou aqui no sol e a letra é muito pequena, mas depois, com calma, eu vou ver tudo direitinho. Queridos, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Eu e Cida estamos bem aqui, cercado de carinho por nossos filhos e cercado de carinho por 2 netinhos pequenos, um de 4 anos, vai completar 5 agora, mês que vem, e outro de 2 anos, que é uma alegria. Hoje, antes de ir para a escola, eles quiseram ir para a minha cama para lutar. E lá lutamos, e uma luta tão gostosa. Meus irmãos, eles me atacam, despenteia o meu cabelo, pula por cima, mas que delícia, que delícia. Você que é avô sabe bem disso, né? Queridos, um grande abraço, Deus os abençoe.